O telefone tocou exatamente às 2h17, cortando o silêncio da torre corporativa vazia como uma lâmina. Através da seda. Darlene Whittaker congelou, seu pano de limpeza ainda no meio da limpeza da enorme mesa de mogno de Nathan Cross, CEO da Cross Industries. O telefone nunca havia tocado tão tarde durante seus 3 anos de faxina noturna. Nunca. Ela olhou fixamente para o aparelho preto e elegante, enquanto ele continuava seu apelo urgente. O identificador de chamadas mostrava uma série de números estrangeiros. Números, e seu coração começou a disparar. Algo parecia errado. Terrivelmente errado. O telefone tocou repetidamente, tocou mais desesperado que o anterior. A mão de Darlene pairou sobre o fone. Ela não deveria atender. Telefones. Seu trabalho era simples. Limpar o lixo vazio, aspirar e desaparecer antes que a equipe da manhã chegou. Mas o toque não parava, e uma sensação inexplicável de pavor a invadiu. No 7º toque, ela atendeu. Cross Industries, disse ela suavemente, com a voz quase um sussurro. Um fluxo rápido. Uma voz em japonês irrompeu do outro lado, cheia de pânico e urgência. Os olhos de Darlene se arregalaram. Ela entendia cada palavra. Graças à sua querida avó que trabalhou para uma família japonesa por 40 anos e ensinou a língua a Darlene. Durante inúmeras tardes de verão. O homem estava dizendo algo sobre rescisão de contratos, ações judiciais e enormes perdas financeiras. Ele mencionou Nathan Cross pelo nome, e as palavras $500 milhões foram ouvidas claramente em inglês. Por favor, continuou a voz em japonês. Preciso falar com Cross Sandy imediatamente. Isso não pode esperar até. Bom dia. O conselho votou. Estamos cancelando tudo. O coração de Darlene batia forte. Ela olhou ao redor do vazio escritório sabendo que Nathan Cross provavelmente estava dormindo em seu apartamento de cobertura do outro lado da cidade. Mas este homem ao telefone parecia desesperado e ele estava falando de centenas de milhões de dólares. Senhor, ela respondeu em japonês, o Sr. Cross está não disponível no momento. Você pode me dizer do que se trata? Talvez eu possa ajudar. Seguiu-se um silêncio atordoante. Então o homem falou novamente, desta vez mais devagar e com mais clareza. Você fala japonês. Obrigado. Bondade. Eu sou Hiroshi Tanaka, CEO da Tanaka Global Industries. Estamos. Maior cliente da Cross Industries há 5 anos. Mas houve um terrível mal-entendido sobre a entrega. Cronogramas para o nosso lançamento de primavera. Meu conselho acredita que a Cross Industries desrespeitou nosso cronograma e nossa cultura. Eles votaram hoje à noite para rescindir nosso contrato e entrar com uma ação judicial por danos. Darlene afundou em Nathan. A cadeira de couro de Cross. A magnitude da situação a atingiu como um trem de carga. A Tanaka Global era de fato Cross. A maior cliente da indústria. Ela tinha visto os relatórios enquanto limpava a mesa de Nathan ao longo dos meses. Este contrato representava quase metade da receita anual da empresa. Senhor Tanaka, disse ela cuidadosamente em japonês. O que exatamente? O que aconteceu com o cronograma de entrega? Sua empresa enviou um e-mail na sexta-feira passada informando que nosso produto de primavera. O lançamento seria adiado por 2 semanas. Mas o e-mail chegou numa sexta-feira à tarde e foi muito breve. Sem explicação. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do impacto em nossos negócios no Japão. Isso demonstra grande desrespeito. Meu conselho sentiu. Insultada pelo descaso com que nossas preocupações foram ignoradas. Darlene fechou os olhos, começando a entender. Ela havia aprendido de sua avó que a cultura empresarial japonesa valorizava o respeito profundo, a comunicação adequada e reconhecimento de relacionamentos. Um breve e-mail sobre atraso sem o devido contexto seria de fato visto como desrespeitoso. Senhor Tanaka, ela disse, acredito que isso seja um mal-entendido cultural. Negócios americanos. A comunicação pode parecer abrupta, mas não foi feita com a intenção de desrespeitar. O Sr. Cross valoriza muito a parceria de vocês. Mas é tarde demais, respondeu Hiroshi, com a voz carregada de pesar. O conselho decidiu. A menos que consigamos resolver isso
Imediatamente, pela manhã, nossos advogados iniciarão os procedimentos. Liguei, esperando falar com Crossend pessoalmente para lhe dar uma última chance de se explicar. A mente de Darlene disparou. Ela olhou para o relógio. 2h23 da manhã, Nathan. Cross precisava saber disso imediatamente, mas ela era apenas uma faxineira. Quem acreditaria nela? Quem acreditaria? Ouvir. Mas ela pensou em todas as pessoas que trabalhavam na Cross Industries. Os seguranças que a cumprimentaram calorosamente todas as noites, os funcionários do escritório cujas fotos de família ela limpava cuidadosamente. A equipe de manutenção que compartilhavam o café com ela durante os intervalos. Se este contrato fosse cancelado, muitos deles perderiam seus empregos. Você já esteve em uma posição em que tinha informações que poderiam salvar outras pessoas, mas se sentiu muito pequeno ou sem importância para falar? O que você faria se fosse a Darlene agora? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça. Para se inscrever e receber mais histórias sobre pessoas comuns em situações extraordinárias. O Sr. Tanaka, Darlene disse. Tomar uma decisão que mudaria tudo. Por favor, me dê seu número direto. Vou garantir que o Sr. Cross ligue. Você dentro de 1 hora. Este mal-entendido pode ser corrigido. Você pode contatá-lo a esta hora. Eu encontrarei um caminho. Darlene prometeu surpreender-se com sua determinação. Depois de anotar as informações de contato de Hiroshi, Darlene desligou e ficou olhando para o telefone. Ela estava prestes a ligar para um dos homens mais poderosos da cidade às 2h30 da manhã. Ela estava prestes a sair completamente de seu papel como faxineira e se inserir em uma crise empresarial multimilionária. Mas ela pensou em sua avó, que sempre lhe ensinou que ajudar os outros era mais importante do que seguir as regras. Ela pensou em todas as pessoas boas que trabalhavam aqui e que mereciam manter seus empregos. Ela pensou em respeito, compreensão e nas pontes que poderiam ser construídas entre culturas. Darlene pegou o telefone novamente e discou o número pessoal de Nathan Cross, que ela havia memorizado ao vê-lo em sua mesa inúmeras vezes. Quando o telefone tocou do outro lado da linha, ela percebeu que não havia mais volta. O que quer que acontecesse a seguir mudaria sua vida para sempre. Mas às vezes a coisa certa a fazer também era a coisa mais assustadora. Para fazer. O telefone completou e uma voz grogue atendeu. É melhor que seja vida ou morte. Sr. Cross, disse Darlene, sua voz firme apesar do coração acelerado. Aqui. A Global está sólida até o próximo ano. Senhor, houve um mal-entendido sobre os cronogramas de entrega. O Sr. Tanaka disse que o conselho votou hoje à noite para rescindir o contrato porque se sentiu desrespeitado por um e-mail enviado pela sua empresa no último sexta-feira. Nathan pulou da cama, já pegando suas roupas. Um e-mail? Que e-mail? Algo sobre um atraso de 2 semanas para o lançamento na primavera. O Sr. Tanaka disse que foi enviado na tarde de sexta-feira, muito breve, sem explicação ou pedido de desculpas. O coração de Nathan afundou ao se lembrar. Tom Richardson, da área de operações, havia enviado aquele e-mail, enquanto Nathan estava em reuniões. Foi uma simples notificação sobre atrasos na produção devido à cadeia de suprimentos. Questões. Nathan aprovou rapidamente, sem pensar em sensibilidades culturais. Darlene, como você sabe sobre esta ligação? Por que Tanaka ligou para o meu escritório a esta hora? Houve uma pausa. Senhor, atendi o telefone porque não parava de tocar. Eu entendi o que o Sr. Tanaka estava dizendo porque ele estava falando em japonês. Nathan parou, abotoando a camisa. O senhor fala japonês? Sim, senhor. Minha avó me ensinou. Ela trabalhou para uma família japonesa por 40 anos. A mente de Nathan estava a mil. Nenhum de seus executivos falava japonês fluentemente. Eles sempre usou tradutores para reuniões importantes com a Tanaka Global. Mas essa faxineira, essa mulher que ele mal tinha percebido, apesar de ela trabalhar em seu escritório há anos, tinha acabado de receber e entender uma chamada crítica, que poderia salvar ou destruir a empresa dele. Darlene, preciso que você fique exatamente onde está. Estou indo para o escritório. Agora,
e preciso que você me diga tudo o que Tanaka disse, palavra por palavra. 20 minutos depois, Nathan apareceu à porta do escritório e encontrou Darlene parada ao lado da mesa, ainda segurando seus produtos de limpeza. Ela parecia nervosa, mas determinada, seus olhos castanhos refletindo as luzes da cidade que entravam pelas janelas do chão ao teto. Conte-me tudo, disse Nathan, afrouxando a gravata enquanto se sentava. Darlene respirou fundo e começou relatando a conversa em detalhes perfeitos. Enquanto ela falava, Nathan percebeu que seu breve e-mail profissional tinha interpretado como uma completa falta de respeito pela importância da Tanaka global. Na cultura japonesa, tais comunicações exigiu consideração cuidadosa, contexto adequado e reconhecimento do relacionamento. Ele disse que o conselho sentiu insultados pela desconsideração casual de suas preocupações. Darlene explicou: no Japão, as relações comerciais são construídas sobre respeito e compreensão mútuos. Um breve e-mail sobre atraso sem explicar os motivos ou expressar arrependimento pelo inconveniente seria visto como muito desrespeitoso. Nathan passou as mãos pelos cabelos. Mas nós lidamos com empresas americanas dessa forma o tempo todo. Breve, direto ao ponto. Sim, senhor. Mas a cultura empresarial japonesa é diferente. Minha avó sempre me ensinou que no Japão, como você diz algo costuma ser mais importante do que o que você diz. Eles valorizam a harmonia, o respeito e a manutenção da dignidade. Nathan olhou para Darlene com novos olhos. Esta mulher, que ele mal reconhecia além de acenos educados no corredor, entendia nuances culturais que nenhum de seus funcionários altamente pagos. Os executivos tinham compreendido. O que você disse ao Tanaka? Eu disse a ele que era um mal-entendido cultural que os americanos. A comunicação empresarial pode parecer abrupta, mas não foi com a intenção de desrespeitar. Eu disse que você valorizava muito a parceria. Ele me deu seu número direto e disse que esperaria 1 hora pela sua ligação. Nathan olhou para o relógio. Eram 30 minutos. Atrás. Darlene, preciso da sua ajuda. Não posso me dar ao luxo de cometer outro erro cultural nesta ligação. Você pode ficar e me ajudar? Navegar nesta conversa? Darlene pareceu surpresa. Senhor, eu sou apenas faxineira. Não, disse Nathan com firmeza. Hoje à noite, você é a pessoa que pode salvar esta empresa. Você pode me ajudar? Darlene pensou em todas as pessoas cujo sustento dependia da Cross Industries. Ela pensou em si mesma. Ensinamentos da avó sobre ajudar os outros e construir pontes entre culturas. Apesar do nervosismo, ela assentiu. Sim, senhor, eu o ajudo. Nathan ligou imediatamente para a linha direta de Hiroshi. Quando o executivo japonês. Nathan respondeu, sentindo a tensão na voz dele, mesmo falando inglês. Cross-End, obrigado por ligar. Eu estava começando a achar que você não se importava com a nossa parceria. Hiroshi, eu me importo profundamente com a nossa parceria. Eu entendo que houve um grave mal-entendido sobre nossa comunicação em relação aos atrasos na entrega. Quero. Conserte isso. Darlene anotou discretamente em um pedaço de papel, orientando Nathan sobre o que dizer. Ela escreveu: reconheça o erro. Expresse sincero arrependimento. Peça orientação a ele. Nathan seguiu as instruções dela. Agora percebo que nosso e-mail era insuficiente e culturalmente insensível. Sinceramente, lamento qualquer desrespeito que você e sua diretoria tenham sentido. Valorizo demais nosso relacionamento para deixar que um erro de comunicação destrua 5 anos de parceria. Houve uma longa pausa. Então Hiroshi falou mais suavemente. Cross-san, agradeço suas palavras, mas minha diretoria está muito chateada. Eles questionam se a Cross Industries realmente entende ou respeita as práticas comerciais japonesas. Darlene escreveu outra nota. Peça a oportunidade de demonstrar respeito pessoalmente. Hiroshi, você me daria a oportunidade de demonstrar nosso respeito adequadamente? Eu gostaria de marcar uma reunião onde possamos abordar suas preocupações cara a cara com a sensibilidade cultural deste situação merece. Isso exigiria que você viesse a Tóquio, disse Hiroshi. E você precisaria de alguém que realmente
Entende nossa cultura para garantir que não haja mais mal-entendidos. Natan olhou para Darlene, que assentiu encorajadoramente. Pode estar em Tóquio em 48 horas com um consultor cultural que fala japonês fluentemente e entende a importância de relacionamentos comerciais adequados. Muito bem, Crossa. Adiarei a decisão final do conselho até que possamos conhecer. Mas esta é sua última oportunidade. Quaisquer outros deslizes culturais encerrarão nossa parceria permanentemente. Depois A ligação terminou. Natan recostou-se na cadeira, surpreso com a rapidez com que a crise foi contida. Mas ele percebeu que a parte mais difícil estava apenas começando. Ele precisava chegar a Tóquio, consertar 5 anos de descuidos culturais e economizar metade. Contrato de US$1 bilhão. E ele precisava da ajuda de Darlene para fazer isso. Darlene, ele disse, você gostaria de fazer uma viagem? Natan pegou um bloco de notas e começou a escrever. Primeiro, ajude-me a entender o que temos feito de errado culturalmente nos últimos 5 anos. Em segundo lugar, me oriente sobre a etiqueta empresarial japonesa adequada para nossas reuniões. Em terceiro lugar, sirva como um tradutor e ponte cultural durante as negociações. E depois de Tóquio, Natan fez uma pausa, considerando suas palavras cuidadosamente. Honestamente, não pensei muito à frente, mas Darlene, uma pessoa com as habilidades não devem se limitar à limpeza noturna. Se você me ajudar a salvar este contrato, quero discutir um contrato permanente. Uma posição que realmente usa seus talentos. O coração de Darlene disparou. Que tipo de posição? Relações culturais. Relações internacionais. Talvez até assistente executiva de contas globais. Descobriremos os detalhes mais tarde. Agora, preciso saber se você vem para Tóquio comigo. Darlene pensou em seu pequeno apartamento, em sua rotina. Seu medo de sair da sua zona de conforto. Então ela pensou em sua avó que sempre a encorajou para ela usar suas habilidades linguísticas, mas morreu antes de ver Darlene encontrar coragem para fazê-lo. Sr. Cross, se eu disser sim, preciso que você entenda uma coisa. Nunca estive em uma sala de reuniões corporativa. Não uso roupas de trabalho para reuniões internacionais. Não conheço protocolos corporativos. Cuidaremos de tudo isso. Tóquio tem excelentes opções de compras e tenho um assistente pessoal que possa informá-lo sobre os protocolos de negócios durante o voo. Você leva isso muito a sério. Isso? Sério mesmo. Darlene, eu construí essa empresa do nada. Eu conheço talentos. Quando vejo, mesmo quando está escondido à vista de todos. Darlene fechou os olhos, sentindo o peso decisão. Medo e excitação lutavam em seu peito. Se eu fizer isso, se eu te ajudar, se você salvar o contrato com Tanaka, você promete me considerar para uma posição de verdade aqui. Eu não prometo apenas considerar. Prometer que faria acontecer. A sinceridade na voz de Natan a convenceu. Ok. Vou para Tóquio com você. Natan sorriu pela primeira vez naquela noite. Ótimo! Partimos amanhã à noite. Isso nos dá a maior parte do amanhã para nos prepararmos. Como nos preparamos para algo assim? Natan se levantou e caminhou até sua estante, retirando vários volumes sobre a cultura empresarial japonesa. Nós estudamos. Você vai me ensinar tudo o que sua avó lhe ensinou sobre respeito, protocolo e construção de relacionamentos na cultura japonesa. Pelas próximas 4 horas, como o sol começou a nascer sobre a cidade, Natan e Darlene trabalharam juntos como parceiros, em vez de chefe e empregado. Darlene compartilhou histórias que sua avó lhe contou sobre a importância de dar presentes, o significado de se curvar, a arte de ler nas entrelinhas na comunicação japonesa. Natan tomava notas como um aluno dedicado, perguntando perguntas e praticar frases. À medida que trabalhavam, as barreiras formais entre eles começaram a se dissolver. Natan aprendeu que Darlene tinha um diploma universitário em estudos internacionais que ela nunca conseguiu usar. Darlene descobriu que Natan construiu sua empresa enquanto cuidava de sua mãe doente, trabalhando 18 horas por dia durante anos. Por que você não alguma vez se candidatou a uma posição diferente aqui? Natan perguntou durante um intervalo. Darlene deu de ombros.
Eu me candidatei quando a empresa abriu pela primeira vez. Disseram-me que eu não tinha experiência suficiente. Depois de um tempo, simplesmente aceitei que esta era minha lugar. Isso foi um erro da nossa parte, um grande erro. Quando a equipe da manhã começou. Ao chegar, Nathan fez os preparativos para a viagem. Ele ligou para seu agente de viagens, seu assistente pessoal e seu chefe de operações. Ele explicou que Darlene o acompanharia a Tóquio como sua conselheira cultural e que ela deve ser tratado com o mesmo respeito que qualquer executivo. Senhor, sua assistente, Jennifer, perguntou durante uma ligação, deveria. Eu reservo hotéis separados? Nathan olhou para Darlene, que estava revisando a etiqueta dos cartões de visita japoneses em um de seus livros. Reserve uma suíte com quartos separados no Imperial Hotel. A senhora Whittaker precisará de acomodações para um consultor de negócios. Quando todos os arranjos foram feitos, Nathan se virou para Darlene. Você está pronta para isso? Darlene ergueu os olhos do livro, seus olhos brilhando de excitação nervosa. Senhor Cross, 6 horas atrás, eu estava limpando seu escritório. Agora, estou me preparando para salvar sua empresa em Tóquio. Não tenho certeza se alguém estaria pronto para algo assim, mas você está disposto a tentar? Sim, senhor. Estou disposto a tentar. Nathan estendeu a mão para ela. Então, vamos salvar esta empresa juntos. Quando Darlene apertou a mão dele, ela percebeu que sua vida tinha acabado de tomar a reviravolta mais dramática imaginável. Em menos de 24 horas, ela estaria em um avião para Japão, sentada diante de executivos bilionários, usando habilidades que ela nunca imaginou que seriam importantes. Mas, pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente viva. Na manhã seguinte, Darlene estava em frente ao espelho do quarto, mal reconhecendo a mulher olhando para ela. A assistente de Nathan, Jennifer, havia contratado um personal shopper para entregar um pacote inteiro. Guarda-roupa de traje profissional de negócios. O terno azul marinho serviu perfeitamente, e a transformação de uniforme de limpeza para roupa executiva parecia surreal. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Nathan. O carro vai te buscar às 2. Pronta para mudar o mundo? Darlene sorriu apesar do nervosismo. Depois de sua sessão de preparação que durou a noite toda, ela sentiu uma inesperada sensação de parceria com Nathan Cross. Ele tinha ouvido cada conselho, tratou suas ideias com respeito e nunca fez se sentir inferior, apesar de suas óbvias diferenças de status social. Quando o sedã de luxo chegou ao seu modesto prédio, vários vizinhos reunidos em suas janelas. Darlene nunca tinha sido pega por nada mais chique do que um ônibus urbano. Quando ela deslizou para dentro do assentos de couro, ela pensou no ditado favorito de sua avó: as oportunidades vêm disfarçadas de desafios. Nathan estava esperando no aeroporto, vestido casualmente com jeans e blazer. Quando ele viu Darlene, sua expressão mostrou genuína apreciação. Você parece que nasceu para isso, disse ele, ajudando-a com a bagagem. Sinto como se estivesse brincando de me fantasiar. Darlene admitiu. Esse sentimento vai passar. Eu me senti da mesma forma na minha primeira grande reunião de negócios. O segredo é lembrando que roupas não qualificam você. Seu conhecimento e caráter sim. Durante o voo de 14 horas para Tóquio, Nathan e Darlene continuaram seu curso intensivo cultural. A cabine de primeira classe lhes deu privacidade para praticar conversas, revisar os costumes japoneses e planejar a estratégia para as próximas reuniões. Conte-me sobre a troca de presentes, Nathan, disse, revisando suas anotações. No Japão, a apresentação é quase tão importante quanto o presente em si, explicou Darlene. Deve ser lindamente embrulhado, oferecido com as 2 mãos e recebido com gratidão e respeito. Nunca o abra imediatamente, a menos que seja convidado a fazê-lo. Que tipo de presentes são apropriados? Algo de alta qualidade da sua região. Nathan havia providenciado um jantar tradicional japonês para ser servido em seu quarto como preparação final para o próximo. Reuniões do dia. Lembre-se, Darlene os instruía enquanto praticavam com os ashis. Nos negócios japoneses. Cultura, a paciência é uma virtude.
Não apresse as conversas nem pressione por decisões rápidas. Deixe os relacionamentos se desenvolverem naturalmente. Isso vai contra todos os meus instintos empresariais americanos, admitiu Nathan. Eu sei, mas Hiroshi. Estarão observando para ver se você realmente entende e respeita a maneira como eles fazem negócios. Eles passaram a noite revisando cada detalhe da etiqueta empresarial japonesa. A maneira correta de trocar cartões de visita com as duas mãos. E uma leve reverência. A importância de permitir momentos de silêncio para reflexão. A arte da indireta. Comunicação que preservasse a dignidade de todos. Darlene, Nathan disse enquanto terminavam a preparação, quero que você saber algo. Independentemente de como o amanhã aconteça, trabalhar com você tem sido uma das melhores experiências profissionais da minha carreira. Você me ensinou mais sobre liderança e sensibilidade cultural em 2 dias do que eu aprendi em 15 anos de faculdade de administração e experiência. Obrigada por me dar essa chance, respondeu Darlene. Há 3 dias, eu achei que minha vida estava completamente planejada. Agora sinto que tudo é possível. Eles estavam parados no varanda com vista para o horizonte cintilante de Tóquio. O momento parecia carregado de possibilidades e algo mais profundo do que respeito profissional. Darlene, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você está envolvida com alguém? Romanticamente, quero dizer. Darlene prendeu a respiração. Não. Eu não namorei ninguém. Sério, faz mais de 1 ano. Meu último relacionamento terminou quando ele disse que eu era ambiciosa demais para uma faxineira. Ela parou. Por que você pergunta? Nathan se virou para encará-la completamente. Porque eu estou achando isso. Difícil separar minha apreciação profissional por você da minha atração pessoal por você. Eu não quero complicar esta situação comercial, mas também não quero fingir que não sinto nada aqui. O coração de Darlene correu. Nathan, eu também sinto isso. Mas você está certo sobre as complicações. Vamos nos concentrar em salvar sua empresa. Primeiro. Depois podemos explorar o que quer que seja que esteja entre nós. Nathan sorriu. Combinado. Mas, depois que tivermos sucesso amanhã, e estou confiante de que teremos, gostaria de te levar para jantar. Um encontro de verdade, não um encontro de negócios. Refeição. Eu gostaria muito disso. Eles apertaram as mãos formalmente, mas ambos sentiram a conexão elétrica que prometia muito mais do que uma parceria comercial. A manhã seguinte traria seu maior desafio ainda. Mas, pela primeira vez na vida, Darlene sentiu-se verdadeiramente confiante para enfrentar o desconhecido. O próximo. Amanhã chegou com a eficiência característica de Tóquio. Darlene acordou e encontrou o tradicional café da manhã japonês esperando em sua suíte junto com resumos detalhados sobre a Tanaka Global Industries que a equipe de pesquisa de Nathan tinha compilado durante a noite. Pronto para isso? Nathan perguntou, ajustando a gravata com energia nervosa. O mais pronto que pudermos. Ser, respondeu Darlene, embora seu estômago estivesse cheio de borboletas. Lembre-se, hoje é sobre reconstruir a confiança e demonstrando respeito. O primeiro encontro foi agendado para as 10 horas na sede da Tanaka Global em Distrito Comercial. Enquanto o táxi navegava pelo trânsito matinal de Tóquio, Darlene orientou Nathan sobre a direção final. Detalhes. Quando encontrarmos Hiroshi, deixe-o falar primeiro. Mostre paciência. Lembre-se, se ele oferecer chá, aceite com elegância, mesmo que você não queira. E se eu disser algo errado, você não vai. Porque você vai pensar antes de falar, e eu estarei lá para ajudar se necessário. O Tanaka Global Building foi uma impressionante torre de vidro que falava de sucesso e tradição. No elevador para o 40º andar, Nathan respirou fundo. Respiração. Já negociei acordos milionários antes, mas isso parece diferente porque é diferente, disse Darlene. Suavemente. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de relacionamentos, respeito e compreensão entre culturas. Hiroshi. Tanaka os recebeu em uma sala de conferências com janelas do chão ao teto com vista para a Baía de Tóquio. Ele era um homem distinto na casa dos 50 anos, impecavelmente vestido, com olhos gentis que sugeriam sabedoria e paciência.
Cross-san, disse ele, curvando-se levemente. Bem-vindo a Tóquio. Nathan retribuiu a reverência com a mesma intensidade que Darlene lhe ensinara. Tanaka. Obrigado por nos receber. Sinto-me honrado com seu tempo e paciência. Os olhos de Hiroshi brilharam levemente com o uso de Nathan, de honoríficos japoneses adequados. Então ele se virou para Darlene. E você deve ser a consultora cultural que entendeu nossa conversa. Por favor, me diga seu nome. Eu sou Darlene Whittaker. Ela respondeu em japonês, curvando-se respeitosamente. É uma honra conhecê-lo, Tanaka. Hiroshi. As sobrancelhas se ergueram de surpresa e prazer. Seu japonês é excelente. Onde você aprendeu? Minha avó trabalhava para uma família japonesa por muitos anos. Ela me ensinou a língua e a cultura desde a infância. Ela te ensinou bem. Por favor, vocês dois se sentam. O serviço formal de chá que se seguiu permitiu que Nathan demonstrasse paciência e respeito, que Darlene havia enfatizado. Ele esperou que Hiroshi começasse a beber, usou as duas mãos para segurar o copo e expressou apreciação genuína pela qualidade do tea. Cross-san Hiroshi começou. Antes. Estamos discutindo negócios, preciso entender uma coisa. Em 5 anos de parceria, por que as considerações culturais nunca fez parte de nossas comunicações? Nathan olhou para Darlene, que assentiu encorajadoramente. Para Nakaan, devo estar honesto. Cometi o erro de presumir que o sucesso empresarial era universal, que a eficiência e a franqueza eram sempre apreciado. Eu não conseguia entender que a forma como nos comunicamos é tão importante quanto o que comunicamos. Isso foi um erro meu, não da minha empresa. E o que mudou? Trabalhar com a Darlene mudou. Abriu meus olhos para a riqueza da compreensão cultural. Agora percebo que nossa parceria tem sido unilateral. Você se adaptou ao nosso estilo de negócios americano, mas nós nunca nos adaptamos ao seu. Hiroshi considerou isso com cuidado. O que você propõe? Gostaríamos de reestruturar toda a nossa abordagem de comunicação com Tanaka. Yamamoto-san sorriu pela primeira vez. Tempo. Cross-san, sua consultora cultural demonstra grande sabedoria. Se ela continuar a orientar suas comunicações conosco, estamos dispostos a continuar nossa parceria. O alívio inundou Nathan. Obrigado, Yamamoto-san. Obrigado a todos. Depois, terminada a videoconferência, Hiroshi apertou calorosamente a mão de ambos. Você salvou seu contrato, Cross-san. Mas mais importante, vocês começaram a construir o tipo de parceria que sempre desejamos. Ao saírem do prédio, Nathan virou-se para Darlene com espanto nos olhos. Conseguimos. Conseguimos mesmo. Fez. Darlene concordou. Mas ela sentiu que havia mais por vir. Naquela noite, Hiroshi ligou para o hotel com uma convite inesperado que mudaria tudo mais uma vez. A ligação veio enquanto Nathan e Darlene estavam comemorando o sucesso da reunião do conselho com serviço de quarto de sushi e sake na suíte do hotel. O telefone de Nathan tocou e o nome de Hiroshi apareceu no identificador de chamadas. Tanaka-san. Nathan atendeu, colocando a ligação no viva-voz para que Darlene pudesse ouvir. Cross-san, espero não estar atrapalhando sua noite. De jeito nenhum. Nós estamos apenas refletindo sobre o resultado positivo de hoje. Ótimo! Estou ligando porque minha diretoria fez uma solicitação adicional. Eles ficaram muito impressionados com a sua sinceridade e com o conhecimento cultural de Darlene Sans. Nathan e Darlene trocaram olhares. Que tipo de pedido? Eles gostariam de conhecê-los pessoalmente amanhã, não para negociações comerciais, mas para uma cerimônia do chá tradicional e intercâmbio cultural. Eles querem recebê-lo como deve ser em nossa família empresarial. Os olhos de Darlene se arregalaram. Ser convidado para uma cerimônia formal do chá era uma honra significativa na cultura japonesa. Nós estaríamos profundamente honrado, respondeu Nathan. Excelente. Mas há uma condição. A cerimônia é muito tradicional, muito formal. Ambos devem estar preparados para participar integralmente dos costumes japoneses por várias horas. Entendemos. Darlene respondeu em japonês. Vamos nos preparar adequadamente. Perfeito. Meu
O assistente enviará os detalhes para o seu hotel. E Crossa. Meu conselho também está interessado em discutir uma proposta que poderia beneficiar ambas as nossas empresas significativamente. Após o término da ligação, Nathan se virou para Darlene com entusiasmo e nervosismo. Uma cerimônia formal do chá? O que isso envolve? É uma das as maiores honrarias que poderiam oferecer, explicou Darlene. Significa que eles realmente aceitam você como um parceiro respeitado. Mas Hiroshi está certo sobre a preparação. Cada movimento, cada gesto tem um significado. Precisamos praticar. Eles passaram o noite aprendendo os passos complexos da cerimônia do chá com vídeos online e guias culturais. Darlene treinou Nathan sobre o tamanho do estilo sentado, a maneira correta de segurar e apreciar a tigela de chá e o silêncio respeitoso que permitiu participantes se concentrem no momento. Isso é mais difícil do que qualquer negociação empresarial que já fiz, Nathan. Admitido após 1 hora de treino. Porque não se trata de ganhar ou perder, disse Darlene. Trata-se de harmonia, respeito e estar presente no momento. Na manhã seguinte, eles foram recolhidos por um carro tradicional e levado a um belo complexo de templos nos arredores de Tóquio. A casa de chá era uma obra-prima da arte tradicional. Arquitetura cercada por jardins cuidadosamente cuidados. Hiroshi os cumprimentou vestindo um kimono formal acompanhado por os 7 membros do conselho que eles se encontraram por videoconferência. Cada homem curvou-se profundamente e Nathan e Darlene retribuíram a homenagem. Gesticule com o respeito preciso que Darlene lhe ensinara. Bem-vindo à nossa casa de chá, disse Hiroshi. Hoje reservamos negócios e foco em entender uns aos outros como pessoas. A cerimônia que se seguiu foi diferente de tudo que Nathan já tinha experimentado. O ritmo deliberado, o foco em cada pequeno movimento, a apreciação pela beleza simples criada. Uma atmosfera de paz e conexão. Darlene participou com graça natural. Os ensinamentos de sua avó eram evidentes em cada gesto. Nathan, apesar do nervosismo, demonstrou respeito e atenção genuínos que impressionaram os japoneses executivos. Durante os momentos tranquilos da cerimônia, Yamamoto-san falou suavemente para Darlene em japonês. Sua avó te ensinou bem. Você entende não apenas a nossa língua, mas também o nosso espírito. Obrigada, Yamamoto-san. Ela sempre disse que entender a cultura era entender o coração, não apenas o palavras. Após o término da cerimônia, o grupo se mudou para uma sala mais confortável para discussão. Hiroshi sorriu para ambos. Nathan e Darlene. Crossa, Darlene-san, vocês nos honraram hoje. Agora, gostaríamos de discutir algo que poderia beneficiar muito ambas as empresas. Estamos ouvindo. Nathan disse, nosso conselho tem discutido a expansão no mercado americano de intercâmbios culturais e educacionais. Acreditamos que há grande valor em ajudar os americanos. As empresas entendem a cultura empresarial asiática, assim como você aprendeu. Darlene sentiu seu coração acelerar. Parecia uma oportunidade além de tudo o que ela havia imaginado. O que você está propondo? Perguntou Nathan. Empreendimento. A Cross Industries estabeleceria uma divisão de consultoria cultural com Darlene-san como diretora. Nós forneceria experiência, treinamento e clientes em toda a Ásia. Juntos, poderíamos ajudar as empresas americanas a evitar erros culturais que quase nos custaram a parceria. Nathan olhou para Darlene, que estava tentando processar a magnitude do que estava sendo oferecido. Isso significaria, continuou Hiroshi, que Darlene-san viajaria regularmente entre a América e a Ásia, construindo relações e fornecendo orientação cultural. Seria um passo significativo. Responsabilidade. Yamamoto-san acrescentou, nós a observamos hoje. Ela tem conhecimento, o respeito e a habilidade natural de unir nossa cultura com sucesso. Nathan sentiu uma onda de orgulho por Darlene misturado com uma preocupação sobre o que isso poderia significar para seu crescente relacionamento pessoal. O que isso envolveria especificamente? Nathan perguntou. Inicialmente 6 meses no Japão para treinamento intensivo em cultura empresarial avançada e idioma. Viagens regulares entre nossos países, conforme necessário.
O cargo viria com salário significativo e os recursos para construir uma nova divisão dentro da Cross Indústrias. Darlene finalmente encontrou sua voz. Tanaka disse: esta é uma oportunidade incrível, mas preciso entender alguma coisa. Eu estaria trabalhando para a Cross Industry, sou para a Tanaka Global. Ambas. Você seria a ponte entre nossas empresas, reportando-se à Crossend, mas trabalhando em estreita colaboração com nosso departamento de treinamento cultural. A sala caiu em silêncio enquanto todos esperavam pela resposta de Darlene. Nathan observou seu rosto, vendo a excitação e o medo lutando em seu expressão. Darlene, comecei a pensar e depois parei. Posso ter algum tempo para refletir sobre isso? É uma questão muito maior. Oportunidade do que eu jamais imaginei. Claro, Hiroshi disse, aproveite todo o tempo. Você precisa, mas esperamos que você diga sim. Acreditamos que você pode ajudar muitas empresas a evitar os mal-entendidos que quase sempre acontecem. Custou-nos a amizade. Enquanto voltavam para o hotel, Nathan estava estranhamente quieto. Naquela noite, enquanto Darlene estava sentada na varanda de doces, olhando para Tóquio, ela percebeu que estava diante da maior decisão de sua vida. Aceite esta oportunidade incrível e entrar em um futuro que ela nunca ousou imaginar, ou escolher um caminho mais seguro, mais próximo do homem por quem estava se apaixonando. Mas, como sua avó sempre lhe ensinou, as maiores oportunidades muitas vezes exigiam os maiores saltos de fé. A questão era, ela estava pronta para pular? Darlene passou uma noite sem dormir avaliando suas opções. A oportunidade de bater a oferta global estava além de seus sonhos mais loucos, mas significaria grandes mudanças na vida que ela estava apenas começando a ter. Construir com Nathan. Quando amanheceu, ela encontrou Nathan na varanda tomando café e observando o nascer do sol. Tóquio. Você dormiu? Perguntou ele, oferecendo-lhe uma xícara. Não muito. Eu continuo pensando no que minha avó diria sobre essa oportunidade. O que você acha que ela diria? Darlene sorriu. Suavemente. Ela me dizia que o medo é a única coisa que me separa dos meus sonhos. Ela passou 40 anos trabalhando para a família de outra pessoa, sempre desejando poder usar suas habilidades de forma mais ampla. Nathan assentiu, pensativo. Então você sabe o que precisa fazer. Acho que sei. Mas primeiro, quero experimentar mais do que isso seria. Realmente envolve. Podemos estender nossa estadia em Tóquio por mais alguns dias? Quero entender como seria trabalhar aqui. Realmente seria assim. Com certeza. Vou ligar para o escritório e combinar uma estadia prolongada. Nos próximos 3 dias, Hiroshi providenciou para que Darlene acompanhasse o departamento de treinamento cultural da Tanaka Global. Ela observava reuniões de negócios, participou de consultas com clientes e trabalhou com sua equipe de especialistas culturais. Nathan dedicou seu tempo aprendendo mais sobre as práticas comerciais japonesas, participando de reuniões com vários departamentos globais da Tanaka e vendo em primeira mão como a compreensão cultural melhorou as relações comerciais. Isso é incrível. Darlene disse a Nathan após seu segundo dia com a equipe cultural. Eles têm especialistas para todos os aspectos da relações comerciais internacionais, alimentação, costumes, protocolos de presentes, estilos de comunicação, abordagens de negociação. Como? O que você sente sobre o trabalho em si? É exatamente o que eu sempre quis fazer sem saber que existia. Eu ajudei A empresa alemã entendeu porque suas apresentações não estavam conectando os clientes japoneses. A solução foi simples quando eles entenderam as diferenças culturais, mas teve um grande impacto em seu sucesso. Nathan podia ver o entusiasmo nos olhos de Darlene, o senso de propósito que vinha do uso significativo de suas habilidades. Há algo. Caso contrário, Darlene continuou. Hiroshi me apresentou a outros agentes de ligação cultural que trabalham internacionalmente. Eles têm carreiras fascinantes viajando pelo mundo, ajudando empresas a ter sucesso por meio de uma melhor compreensão cultural. Você está conseguindo mais perto de uma decisão? Acho que sim. Mas, Nathan, preciso saber uma coisa. O que acontece conosco se eu assumir essa posição? Nathan segurou as mãos dela. Darlene, eu me importo muito com você. Esses últimos dias me mostraram o quão incrível é
Parceria que poderíamos ter tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Mas não vou pedir que você limite seu potencial. Para meu conforto. Isso não responde à minha pergunta. Se você aceitar esta posição, descobriremos como fazer uma. O relacionamento funciona apesar da distância e das viagens. Se isso significa que eu te visito regularmente ou que planejamos nossos horários. Juntos, encontraremos um jeito. E se não der certo, pelo menos saberemos que não deixamos o medo nos impedir. Nenhum de nós de perseguir nossos sonhos. Naquela noite, Hiroshi os convidou para jantar em um restaurante tradicional onde as decisões de negócios eram frequentemente tomadas informalmente. O ambiente era elegante, mas descontraído, permitindo conversas honestas. Conversa. Darlene-san Hiroshi disse sobre sushi perfeitamente preparado. Você já teve tempo suficiente para considerar nossa oferta? Eu já considerei e estou extremamente honrado com sua confiança em mim. Mas tenho algumas perguntas sobre os aspectos práticos. Por favor, pergunte o que quiser. Os 6 meses de treinamento no Japão seria contínuo ou poderia ser dividido em períodos mais curtos? Somos flexíveis. Muitos da nossa ligação cultural preferem passar 2 ou 3 meses aqui, com pausas para voltar para casa e aplicar o que aprenderam. Aprendido. Nathan sentiu-se aliviado. Separações prolongadas seriam difíceis, mas períodos mais curtos pareciam administráveis. Após o período de treinamento, Darlene continuou. Você ficaria baseado na América, mas viajaria para cá trimestralmente para treinamento avançado e construção de relacionamento. A maior parte do seu trabalho envolveria empresas americanas que buscam fazer negócios na Ásia. E quanto a outros países asiáticos além do Japão? Eventualmente. Sim, temos parcerias em toda a Ásia. Você se tornará um especialista em diversas culturas, não apenas na nossa. Darlene olhou para Nathan e depois para Hiroshi. Gostaria de aceitar sua oferta com uma condição. O quê? Condição? Quero que a Cross Industries seja o programa piloto para esta nova divisão. Quero passar os próximos 6 meses não apenas aprendendo seus métodos, mas aplicando-os para melhorar os relacionamentos internacionais da empresa de Nathan. Hiroshi sorriu largamente. Uma excelente sugestão, Cross. Esse arranjo funcionaria para você? Seria perfeito, Nathan respondeu. Ter Darlene implementando o treinamento cultural na Cross Industries enquanto ela aprende seria benéfico para todos. Então temos um acordo, disse Hiroshi, erguendo sua taça de saquê para novas parcerias e entendimento cultural. Como eles. Depois de beber o tradicional brinde, Darlene sentiu uma onda de excitação misturada com nervosismo. Ela estava prestes a embarcar. Uma carreira que ela nunca imaginou ser possível. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhavam pela movimentada Shibuya, em Tóquio, distrito, Nathan pegou a mão de Darlene. Como você está se sentindo em relação à sua decisão? Assustada e animada e grata, admitiu Darlene. Há 3 meses, a maior decisão da minha vida foi escolher quais prédios limpar. Que noites! Agora estou prestes a me tornar consultor cultural internacional. Você se arrepende de ter atendido aquele telefonema? Darlene parou de andar e se virou para encará-lo. Nunca. Aquele telefonema mudou tudo. Me trouxe isso. Oportunidade. Esta carreira. E ela fez uma pausa, olhando em seus olhos. Isso me trouxe você. Nathan sorriu e puxou. Aproximá-la. Só para constar, acho que você vai ser incrível neste trabalho. Mesmo que isso signifique que eu tenha que viajar constantemente, principalmente por isso. O mundo precisa de mais pessoas que consigam construir pontes entre culturas. E eu preciso que você seja feliz e realizado, mesmo que isso signifique compartilhar você com o resto do mundo. Enquanto eles estavam no meio de um dos cruzamentos mais movimentados do mundo, cercado por milhões de pessoas, mas focados apenas uns nos outros. Darlene percebeu que às vezes as melhores aventuras começavam com as decisões mais assustadoras. Amanhã, eles voariam de volta para a América para começar a implementar seu novo papel. Mas esta noite, ela estava exatamente onde queria estar, em Tóquio com Nathan. O dia da negociação chegou com o típico clima de outono de Nova York. Fresco, claro e energizante. Hiroshi e seus. A equipe chegou pontualmente,
vestida com trajes profissionais impecáveis que refletiam tradição e modernidade. Darlene os cumprimentou em japonês, usando os honoríficos formais apropriados para uma ocasião tão importante. Tanaka-san. Bem-vindos à Cross Industries. Estamos profundamente honrados com a sua presença. Darlene-san Hiroshi respondeu calorosamente. É nossa. É um prazer estar aqui. Sua preparação é evidente e muito apreciada. A cerimônia do chá que abriu a reunião marcou o início. Tom para tudo o que se seguiu. Nathan havia praticado extensivamente e sua participação respeitosa impressionou o público. Executivos japoneses. Até Tom Richardson, apesar do seu nervosismo, demonstrou um esforço genuíno para honrar seus costumes. Antes de discutirmos os termos do contrato, Hiroshi disse: quero abordar o treinamento cultural. Parceria. Meu conselho está muito entusiasmado com esta iniciativa. Ele se virou para Darlene. Preparamos um plano detalhado. Proposta para sua análise. O documento apresentado por Hiroshi delineou um programa abrangente que superou até mesmo o de Darlene. Expectativas. A divisão de consultoria cultural começaria com um orçamento anual de $2 milhões, treinamento internacional, oportunidades e parcerias com grandes corporações em toda a América. Isso é substancial, disse Nathan, revisando os números. Acreditamos que a compreensão cultural é o futuro dos negócios internacionais, explicou Yamamoto-san. As empresas que dominarem isso terão vantagens competitivas significativas. Darlene estudou a proposta com cuidado. Para Naka'an, este programa ajudaria dezenas de empresas americanas a melhorar sua atuação internacional. Relacionamentos, mas quero garantir que possamos oferecer treinamento de qualidade, não apenas em volume. Uma excelente preocupação, Hiroshi. Assentiu. Propomos começar com 10 empresas piloto no primeiro ano, construindo expertise e estudos de caso. Antes de expandir, as negociações continuaram por horas com Darlene atuando como consultora cultural e ativa. Participante. Ela ajudou a navegar em momentos em que a franqueza americana poderia ter causado ofensa e garantiu que os japoneses. As preocupações com a implementação foram totalmente abordadas. Durante o intervalo, Yamamoto-san abordou Darlene em particular. Darlene-san, você demonstra uma sabedoria extraordinária para alguém tão novo nos negócios internacionais. Obrigado, Yamamoto-san. Aprendendo com excelentes professores. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Você e Kro-san estão romanticamente envolvidos? Darlene. Fiquei surpreso com a franqueza da pergunta. Estamos explorando essa possibilidade. Por que você pergunta? Por quê? As parcerias comerciais funcionam melhor quando há harmonia em todos os relacionamentos. Vemos como vocês trabalham juntos, como vocês. Apoiar-nos mutuamente. Isso nos dá confiança na estabilidade a longo prazo da nossa parceria. Quando as negociações. Retomado, o último ponto de discórdia envolveu a agenda de viagens de Darlene. A Tanaka Global a queria no Japão por 3 meses de cada ano, enquanto Nathan preferia viagens mais curtas e frequentes. Talvez, sugeriu Darlene, pudéssemos estruturar o programa sazonalmente. Eu poderia passar mais tempo no Japão durante os períodos de menor movimento e estar disponível na América durante os períodos de pico do projeto. Este acordo satisfez ambas as partes, e no final da tarde, eles chegaram a um acordo sobre todos os pontos principais. Há uma tradição final que devemos observar, anunciou Hiroshi. No Japão, acordos importantes são selados com uma cerimônia formal. Ele presenteou Nathan com um requintado presente feito à mão. Caneta feita por um mestre artesão em Kyoto. Isso representa a permanência da nossa parceria e o respeito que temos por seu compromisso com a compreensão cultural. Nathan aceitou a caneta com as 2 mãos em uma reverência profunda. Tanaka, eu estou profundamente honrado. Esta parceria representa um novo capítulo para a Cross Industries e honraremos a confiança que você depositou em nós. Enquanto os contratos eram assinados, Darlene sentiu-se sobrecarregada com a magnitude do que acabará de acontecer. Em 2 semanas, ela passou de faxineira de escritórios a negociadora de parcerias internacionais milionárias. Darlene-san. Hiroshi disse ao final da reunião, vocês superaram nossas maiores expectativas. Estamos ansiosos para trabalhar com você por muitos anos.
Após a partida da delegação japonesa, a equipe executiva de Nathan se reuniu para uma jantar de comemoração. O clima era de júbilo, com todos reconhecendo que tinham acabado de garantir não apenas seus maior cliente, mas também uma nova fonte de receita que poderia transformar a empresa. Quero propor um brinde, disse Nathan, erguendo o copo para Darlene Whittaker, que atendeu um telefonema e mudou a vida de todos nós. Enquanto a equipe aplaudia, Darlene sentiu lágrimas de gratidão nos olhos. Mas ela também sentiu algo mais. O peso de novas responsabilidades e o emocionante desafio de provar que era digna da confiança que todos depositaram nela. Mais tarde naquela noite, como ela e Nathan caminharam pelo Central Park, ela refletiu sobre o quão drasticamente sua vida havia mudado. Você está pronto para... O que vem a seguir? Perguntou Nathan. Estou pronto para dar o meu melhor, respondeu Darlene. Mas Nathan, preciso que você saiba de uma coisa. O sucesso não mudou o que sinto por você. Na verdade, mudou. Estou mais grato pelo seu apoio. Nathan parou de andar e se virou para ela. Darlene, preciso te contar alguma coisa também. Essas últimas 2 semanas me mostraram como quero que seja meu futuro, e isso inclui você em cada parte disso. Mesmo com todas as viagens e novas responsabilidades, especialmente com essas coisas, você está tornando-se a pessoa que você sempre quis ser, e eu quero fazer parte dessa jornada. Enquanto eles estavam sob o árvores de outono com o horizonte de Nova York brilhando ao redor delas, Darlene percebeu que a melhor parte de sua nova vida não era a oportunidade de carreira ou a segurança financeira. Era encontrar alguém que acreditasse em seus sonhos tanto quanto ela estava aprendendo a acreditar neles. 6 semanas depois do novo papel de Darlene como diretora de Relações Culturais, a Cross Industries já estava percebendo os benefícios de sua experiência. Ela havia orientado com sucesso 3 grandes clientes, através de negociações com parceiros asiáticos, prevenindo potenciais mal-entendidos culturais que poderiam ter custado caro. Milhões e negócios perdidos. O sucesso não passou despercebido. Empresas em Nova York estavam solicitando os serviços de consultoria de Darlene, e Nathan se viu atendendo ligações de concorrentes tentando recrutá-la. Da Cross Industries. Precisamos conversar, disse Nathan, encontrando Darlene em seu novo escritório, que estava decorado com artefatos culturais de suas recentes viagens de negócios ao Japão, Coreia do Sul e Singapura. Sobre o que? Darlene perguntou, levantando os olhos de um manual de treinamento em sensibilidade cultural que ela estava desenvolvendo. Sobre o seu futuro aqui e sobre nós? Nathan sentou-se em frente à mesa dela, com uma expressão séria, mas calorosa. Darlene, você superou as expectativas de todos. Expectativas, incluindo as minhas. Mas estou recebendo ligações de grandes corporações oferecendo dobrar, até triplicar suas salário para vir trabalhar para eles. Você está me pedindo para sair? De jeito nenhum. Eu estou pedindo para você me deixar garantir que você nunca queira ir embora. Ele tirou um documento formal da pasta. Isto é nova oferta de contrato. Isso torna um sócio da Cross Industries com participação acionária na empresa e um salário compatível. Seu valor para nossa organização. Os olhos de Darlene se arregalaram enquanto ela analisava os números. A oferta era mais dinheiro do que ela jamais imaginou ganhar, além de uma participação significativa na empresa. Nathan, isso é incrivelmente generoso, mas preciso entender sua motivação. Você está oferecendo isso porque acha que eu mereço ou porque você tem medo de me perder? As 2 coisas, Nathan admitiu honestamente. Você conquistou isso com sua performance. Mas também não consigo imaginar administrar esta empresa sem você como meu parceiro profissional e pessoal. Pense sobre quantas pessoas realizam seus sonhos apenas para descobrir que o sucesso parece vazio sem alguém especial para. Compartilhe com. O que você faria se tivesse que escolher entre uma oportunidade de carreira incrível e a pessoa que você ama? Conte para a gente nos comentários e inscreva-se para acompanhar a jornada de Darlene enquanto ela navega pelo amor e pelo sucesso. Você disse. Profissionalmente e pessoalmente. Você está misturando negócios com romance? Nathan se levantou e contornou a mesa para onde ela estava sentada. Darlene, tenho tentado manter isso separado, mas não consigo mais. Estou apaixonado por você.
Eu amo sua inteligência, sua coragem, sua integridade e a maneira como você transformou não apenas esta empresa, mas toda a minha perspectiva sobre negócios e vida. Darlene sentiu seu coração disparar. Nathan, eu também te amo, mas preciso. Certifique-se de que esta oferta de parceria não se refira apenas aos seus sentimentos pessoais. Observe as métricas, disse Nathan, apontando para os relatórios de desempenho em sua mesa. Em 6 semanas, você trouxe 3 novos clientes importantes, evitou 2 crises culturais que poderiam ter nos custado milhões e estabeleceu um programa de treinamento que outras empresas estão pagando, para que possamos replicar. Esta oferta é baseada em resultados, não em romance. E se as coisas não derem certo entre nós pessoalmente? Então, vamos descobrir como manter uma parceria profissional enquanto resolvemos nossos problemas pessoais. Darlene, você é valioso demais para esta empresa para que eu deixe que complicações pessoais afetem as decisões comerciais. Darlene se levantou e caminhou até a janela com vista para a cidade onde sua jornada havia começado apenas 2 meses antes. Nathan, eu aceito sua oferta. Tanto a parceria comercial quanto o relacionamento pessoal. Assim, ela se virou para ele com um sorriso. Minha avó sempre me ensinou que quando coisas boas acontecem em sua vida, você deve aceitá-las com gratidão em vez de medo. Isso é bom, Nathan. Estamos bem juntos. Nathan atravessou a sala e puxou-a para perto de si. Braços. Eu te amo, parceiro. Eu também te amo. Mas provavelmente deveríamos estabelecer algumas regras básicas sobre como misturar negócios, relacionamentos pessoais. Concordo. O que você sugere? O horário comercial é para negócios. Tempo pessoal é para assuntos pessoais. E se discordarmos sobre assuntos da empresa, discutimos profissionalmente. Não como um casal. Combinado. A conversa foi interrompida pela assistente de Nathan, Jennifer, batendo na porta. Desculpe interromper, mas Hiroshi Tanaka está ao telefone com um assunto urgente. Nathan e Darlene trocaram olhares. Ligações urgentes do seu maior cliente ainda os deixavam nervosos. Passe-o para o escritório de Darlene, Nathan, disse Tanaka-san. Darlene respondeu em japonês. Como posso ajudar? Darlene. Sim, tenho uma notícia maravilhosa. Meu conselho ficou tão impressionado com o sucesso da nossa parceria de consultoria cultural que queremos expandi-lo significativamente. Que tipo de expansão? Queremos lhe oferecer uma posição como diretor da Tanaka Global, das Relações Culturais Internacionais. Você supervisionaria o treinamento cultural para todas as nossas parcerias comerciais ocidentais, não apenas aqueles com setores transversais. Darlene sentiu Nathan tenso ao seu lado. Isso parece significativo. Oportunidade de bater uma areia. É a posição que viria com um aumento salarial substancial, viagens internacionais para estabelecer programas na Europa e na América do Sul e a oportunidade de construir uma compreensão cultural em escala global e minha. Responsabilidades com a Cross Industries. Essas responsabilidades continuariam, mas como parte de um portfólio maior. A Cross Industries. Torne-se nosso principal parceiro ocidental, com você servindo como ponte entre nossas empresas. Nathan estava escrevendo notas sobre tentando acompanhar a conversa apesar da barreira da língua. Tanaka, é uma honra incrível. Posso ter algum tempo para considerar a oferta e discuti-la com Cross-san? Claro. Mas Darlene-san, esta oportunidade poderia. Faça de você um dos consultores culturais mais influentes em negócios internacionais. Leve o tempo que precisar. Depois que a ligação terminou, Nathan olhou para Darlene com uma mistura de orgulho e preocupação. Deixa eu adivinhar, eles querem promovê-lo para uma função ainda maior. Diretor Global de Relações Culturais Internacionais. Isso significaria trabalhar com empresas do mundo todo, não apenas na Ásia. Isso é incrível e assustador. Por que assustador? Por quê? Acabei de te ter como minha sócia e namorada, e agora o mundo quer te tirar de mim. Darlene sentou-se na beirada da mesa, considerando as implicações. Nathan, e se olhássemos para isso de forma diferente? E se isso? Oportunidade poderia beneficiar nós dois? Como se eu assumir esta posição, a Cross Industries se torna a Tanaka Global, parceiro ocidental emblemático?
Isso significa mais negócios, mais prestígio e mais oportunidades para sua empresa. E eu? Ainda estaria aqui em Nova York, apenas viajando com mais frequência. Nathan ficou em silêncio por um longo momento. Você quer? Aceita? Acho que sim, mas não se isso significar perder o que estamos construindo juntos. Darlene, há 2 meses, você tinha medo de sair da sua zona de conforto. Agora você tem a oportunidade de mudar a forma como as relações internacionais. Negócios operam em todo o mundo. Não serei a razão pela qual você não persegue esse sonho. Mesmo que isso signifique que eu serei viajando constantemente. Então aprenderei a apreciar ainda mais o tempo que passamos juntos. Darlene se levantou e caminhou, voltando para Nathan. Você tem certeza disso? Tem certeza mesmo? Tenho certeza de que te amo. O suficiente para apoiar seus maiores sonhos, mesmo quando eles me assustam. Então ligarei de volta para Hiroshi e aceitarei sua oferta com uma condição. Que condição? Casar comigo? Darlene olhou para Nathan em choque. O quê? Eu sei que é rápido e sei que o momento é terrível com todas essas mudanças de carreira, mas Darlene, eu não quero esperar por vivendo sua própria vida pela primeira vez, corrigiu Jennifer. A vida que você sempre deveria ter. Uma batida na porta. A porta os interrompeu. Hiroshi Tanaka entrou imaculada em seu casaco matinal formal, carregando um pequeno embrulho. Presente. Darlene-san, você nos honra ao incluir a Tanaka Global na sua festa de casamento. Tanaka-san, você não é apenas um parceiro de negócios. Você é a razão pela qual Nathan e eu nos encontramos. Hiroshi sorriu e entregou o presente. Isto é, da minha esposa e de mim. Algo para lembrá-lo de que as melhores parcerias nos negócios e na vida são construídas com base mútua, respeito e compreensão. Dentro da elegante caixa havia uma impressionante peça de arte japonesa. 2 tsurus esculpidos em jade, com os pescoços entrelaçados, simbolizando parceria para toda a vida e boa sorte. É perfeito, Darlene, disse, com lágrimas ameaçando escorrer pela maquiagem cuidadosamente aplicada. Você está pronta para isso? Perguntou Hiroshi gentilmente. Mais preparado do que nunca para qualquer coisa. A cerimônia de casamento ocorreu no elegante salão de baile do Plaza, decorado com flores representando as tradições americanas e japonesas. A família de Nathan veio da Califórnia, inicialmente cético sobre seu romance relâmpago com uma ex-faxineira, mas conquistado completamente pelo calor de Darlene. Inteligência e amor evidente pelo filho. Enquanto Darlene caminhava pelo corredor, ela viu rostos na multidão que representou sua jornada. Seus antigos colegas da equipe de limpeza que assistiram à sua transformação com orgulho e espanto. Os executivos da Cross Industries que aprenderam a respeitar sua experiência e os membros do conselho da Tanaka Global que voou do Japão para comemorar. Mas seus olhos estavam fixos em Nathan parado no altar com lágrimas de alegria nos olhos. E um sorriso que fez seu coração disparar da mesma forma que durante sua primeira reunião de negócios em Tóquio. Caros, amados, o oficiante começou. Estamos reunidos aqui hoje para testemunhar a união de 2 pessoas que encontraram o amor através do circunstâncias mais inesperadas. A cerimônia foi linda, mas o momento que fez todos sorrirem foi quando Nathan e Darlene trocaram votos em inglês e japonês, honrando as 2 culturas que os uniram. Nathan, Darlene disse em inglês e depois repetiu em japonês. Você viu potencial em mim quando eu não conseguia ver em mim mesma. Você apoiou meus sonhos mesmo quando eles significavam um tempo separados. Prometo ser seu parceiro nos negócios, no amor e na vida. Darlene, respondeu Nathan, com dificuldades para entender a pronúncia japonesa, mas se esforçando. Você me ensinou que sucesso não significa nada sem compreensão, respeito e amor. Você me tornou um empresário melhor. E um homem melhor. Prometi apoiar seus sonhos com a mesma paixão com que você apoiou os meus. Enquanto se beijavam para selar seu casamento, o salão de baile explodiu em aplausos de uma plateia que incluía executivos bilionários, ex-funcionários da limpeza, membros da tripulação, líderes empresariais japoneses e familiares que assistiram a 2 pessoas de mundos completamente diferentes encontrar a harmonia perfeita juntos. A recepção foi uma celebração que uniu culturas e classes sociais. Tom
Richardson, da área de operações, fez um brinde às segundas chances e ao aprendizado com os erros. Yamamoto-san falou sobre importância de reconhecer talentos independentemente de sua origem. Até mesmo alguns dos ex-funcionários da equipe de limpeza de Darlene. Colegas compartilharam histórias sobre sua gentileza e ética de trabalho. Mas o momento mais tocante veio quando Nathan se levantou para me dirigir à multidão. Há 6 meses, eu achava que sabia o que era sucesso. Eu tinha dinheiro, poder e o que eu acreditava. Era tudo o que eu precisava. Então Darlene atendeu um telefonema que mudou nossas vidas. Ela não apenas salvou minha empresa. Ela me ensinou que o verdadeiro sucesso vem da compreensão dos outros, do respeito às diferentes perspectivas. Ter alguém com quem compartilhar suas conquistas. Ele se virou para Darlene, pegando sua mão. Minha esposa se foi de limpando escritórios à noite até ser um dos consultores culturais mais requisitados em negócios internacionais. Mas o mais importante é que ela me ensinou o que significa fazer parte de uma verdadeira parceria. À medida que a noite ia passando. Abaixo, Darlene e Nathan se encontraram sozinhos na varanda do salão de baile, olhando para o Central Park, onde caminharam juntos após sua primeira reunião de negócios bem-sucedida. Algum arrependimento? Nathan perguntou, puxando seu esposa mais perto. Só uma, respondeu Darlene. Qual é? Eu queria que minha avó pudesse ter conhecido você. Ela teria adorado ver como tudo isso acabou. Acho que ela consegue ver, Nathan disse suavemente. E eu? Acho que ela está orgulhosa da mulher que você se tornou. Darlene sorriu, pensando na faxineira assustada que tinha. Atendeu um telefonema 6 meses antes. Aquela mulher jamais poderia imaginar estar aqui como a senhora Nathan Cross, diretor de Relações Culturais Globais da Tanaka Global e coproprietário da Cross Industries. O que você está pensando sobre? Nathan perguntou. Só estou maravilhado com o quanto atender um telefonema mudou tudo. Se eu tivesse deixado tocar, mas você não fez isso. Você se arriscou, confiou nos seus instintos e mudou a vida de nós dois. 1 ano depois, Darlene estava em nosso lugar, em frente a um auditório lotado na Columbia Business School, fazendo um discurso intitulado Inteligência Cultural, o futuro dos negócios internacionais. Na plateia, Nathan estava radiante de orgulho, juntamente com estudantes, líderes empresariais e colegas de todo o mundo. O sucesso, disse Darlene à multidão, muitas vezes vem disfarçado de oportunidade que nos assusta. Há 1 ano e meio, eu trabalhava como faxineira noturna, convencida de que meus sonhos eram grandes demais para minha circunstâncias. Então atendi um telefonema que me apavorou e tudo mudou. Ela fez uma pausa, fazendo contato visual com Nathan. Aprendi que nossas maiores limitações são muitas vezes autoimpostas. Que coragem não é ausência de medo, mas agindo apesar do medo, e que às vezes a coisa mais importante que você pode fazer é responder quando a oportunidade chama, mesmo que você não se sente pronto. A ovação de pé que se seguiu refletiu não apenas apreço por suas palavras, mas reconhecimento de uma jornada que inspirou milhares de pessoas a perseguir seus próprios sonhos aparentemente impossíveis. Após o discurso, enquanto Darlene e Nathan caminhavam pelo campus da Colômbia, onde ela agora era palestrante convidada, ela refletiu sobre o suspense que vinha crescendo há semanas. Nathan estava agindo misteriosamente, tomando decisões privadas. Telefonemas e encontros com pessoas que ele não quis identificar. Darlene suspeitou que ele estava planejando algum tipo de surpresa para seu primeiro aniversário de casamento, mas ela não conseguia imaginar o que poderia ser. A resposta veio naquela noite, quando Nathan liderou ela para o jardim da cobertura do apartamento deles, que havia sido transformado com luzes, flores e um lindo jantar, com vista para a cidade. Nathan, isso é lindo, mas nosso aniversário só será comemorado daqui a 1 mês. Isso não é para nós. Aniversário, disse Nathan, com a voz cheia de entusiasmo. Isso é para outra coisa. Ele entregou a ela um pacote elegantemente embalado. Dentro havia uma pasta contendo documentos legais e plantas arquitetônicas. Nathan, o que é? É a Fundação Whitaker para a Compreensão Cultural, disse ele, com os olhos brilhando. Uma organização sem fins lucrativos, dedicada a fornecer educação cultural e treinamento de idiomas para comunidades carentes.
Darlenes. As mãos tremiam enquanto ela lia os documentos. A fundação tinha um fundo patrimonial inicial de 5 milhões de dólares em parcerias com escolas, centros comunitários e empresas em Nova York. O objetivo, continuou Nathan, é dar a outros as mesmas oportunidades que sua avó lhe deu, para ensinar línguas e compreensão cultural a pessoas que, de outra forma, nunca teriam acesso a oportunidades internacionais. Nathan, isso é incrível. Mas por que agora? Por quê? Eu vi você transformar não apenas a sua vida, mas a vida de todos com quem você trabalha. Seu sucesso não deve ser raro, Darlene. A compreensão cultural e as habilidades linguísticas devem estar disponíveis para todos, independentemente de sua circunstâncias econômicas. Lágrimas escorriam pelo rosto de Darlene ao perceber a magnitude do que Nathan havia criado. Esta fundação pode mudar milhares de vidas, criando oportunidades para pessoas como ela. Mais uma coisa, disse Nathan, puxando outro documento. A primeira bolsista da fundação é Maria Santos, uma de suas ex-colegas da equipe de limpeza. Ela começa as aulas de japonês no mês que vem. Darlene jogou sua abraços em volta do Nathan, tomados de gratidão e amor. Como você sabia que era exatamente isso que eu queria? Porque eu te conheço e sei que sua maior alegria vem de ajudar os outros a realizarem seus sonhos. Como eles se levantaram juntos no terraço com vista para a cidade onde sua história começou, Darlene percebeu que a mais bela parte do sucesso era a capacidade de ajudar os outros ao longo do caminho. Prontos para nossa próxima aventura? Perguntou Nathan. Com você. Estou pronta para tudo. E enquanto as luzes de Nova York brilhavam ao redor deles, Darlene sabia que os melhores capítulos de suas histórias ainda estavam por ser escritas, cheias de amor, sucesso e a alegria de ajudar os outros a responderem às suas próprias perguntas. Telefonemas que mudam vidas.